Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: desligue a câmera de seus atos generosos. Meus irmãos, Mateus 6,1 diz a Bíblia: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Aqui, meus irmãos, em Mateus 6,1, Jesus condena a bondade exibicionista. Ele condena o ato de misericórdia exibicionista. Meus irmãos, o que é um ato de bondade exibicionista? O que é um ato de generosidade exibicionista? É aquele em que o bem é feito para a pessoa mostrar aos outros o quanto ela é generosa. Meus irmãos, a generosidade que fazemos não deve ser para nossa exaltação. Quem faz generosidade para ser visto pelos homens, diz Jesus aqui em Mateus 6,1, não recebe a recompensa de Deus Pai. O princípio básico da generosidade é fazer o bem por amor e não por exibição. Por isso que no versículo seguinte ele diz: quando, pois, deres esmolas, que é um ato de generosidade, quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Na época de Jesus, as esmolas faziam parte da religião. Além de a pobreza ser grande, era grande na época de Jesus, não havia amparo social para os órfãos, as viúvas, os necessitados, os deficientes. E então as esmolas era uma prática religiosa que ajudavam essas pessoas a sobreviverem. Jesus então, vendo aquilo, ele entra em cena e adverte, admoesta que o ato de bondade, o ato de generosidade para com o necessitado não deveria ser feito ao som de trombeta. É claro, aqui é uma linguagem figurada, ao som de trombeta. Uma trombeta, ela soa chamando atenção. Ela chama atenção. Uma trombeta soando, ela tem zunido forte, ela soa estridentemente e logo logo é percebido. Então os hipócritas faziam assim na sinagoga e nas ruas. Eles davam esmolas, praticavam esse ato de generosidade, de bondade, para que os homens os vissem fazendo isso. Eles faziam isso, repito, tanto nas ruas como nas sinagogas. Eles faziam questão que todos vissem seus gestos de generosidade para com os necessitados. Eles queriam ali ser elogiados, eles queriam ser glorificados e aplaudidos pelos homens. Aí lá no versículo 3 e 4 seguinte, Jesus diz: quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto. Meus irmãos, a mão direita não saber o que a esquerda faz, era um ditado popular, era um provérbio popular na época de Jesus, para mostrar a descrição que deveria existir nos atos de generosidade. Então, escute bem uma coisa: atos de generosidade do discípulo de Cristo devem ser discretos. Atos de bondade
de ajuda ao necessitado, atos de generosidade praticado pela igreja devem ser discretos. Deus gosta do secreto, ou seja, Deus gosta daquilo que é feito sem trombetas. É isso que Jesus está ensinando. Portanto, os atos de generosidade da igreja do Senhor Jesus Cristo e o nosso ato também particular de generosidade não devem ser trombeteados. Lamentavelmente, há pastores que têm a ânsia em se colocar debaixo de holofotes. Há líderes, há pastores que têm a ânsia de colocar a sua igreja debaixo de holofotes através da prática de generosidade, através da prática da vontade de ajuda ao próximo. Em Mateus, em Atos 8:9, escute o que a Bíblia diz. Estava ali um homem chamado Simão, dizendo que era uma grande personagem. Meus irmãos, quando eu vejo aqui esse texto, Atos 8:9, eu entendo que quando uma igreja faz marketing, faz publicidade de seus atos de generosidade para com o necessitado, ela está querendo dizer que é mais espiritual da cidade, que é a igreja mais espiritual do Brasil. Ela está querendo dizer que ela é uma figurona pelos seus feitos de generosidade. Por isso que as câmeras ficam mostrando as doações e a distribuição das doações. E portanto, essa igreja ela faz páreo com Simão, o feiticeiro, que tinha a presunção de que ele era o grandão da cidade, de que ele era o maioral da cidade, pelos feitos que ele fazia. É muito perigoso, irmãos, publicitar os atos de generosidade. Simão, ele era um feiticeiro, mas ele exalava na cidade a sua significância. Hoje há igrejas que estão imbuídas desse mesmo espírito de Simão, o feiticeiro. Exalam significância através do marketing de seus atos de generosidade para com os necessitados. Meus irmãos, escute bem, foi quando Gedeão se conscientizou de sua insignificância que Deus disse a Gedeão: o Senhor é contigo, homem valente. Foi quando Moisés ficou tão pavorosamente consciente da sua insignificância que Deus usou Moisés para guiar o seu povo. Meus irmãos, escute bem, a igreja, se a igreja que quer ser significante para Deus, relevante para Deus, precisa reconhecer primeiro a sua insignificância própria. A igreja de Corinto, na igreja de Corinto, havia pessoas ali imbuídas desse espírito de grandeza. A igreja de Corinto havia sido invadida por pessoas que se achavam altamente significativas. E Paulo mostra isso em 2 Coríntios 10:12, quando ele diz: alguns de vós que se louvam a si mesmos. Aí Paulo, vendo essa cena na igreja de Corinto, Paulo admoesta e ele diz, 2 Coríntios 4:7, o seguinte, referindo-se a si mesmo: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Esse tesouro que é a palavra, esse tesouro que é Cristo em vaso de barro, referindo-se a Ele, para que a excelência, a supremacia, para que a significância não seja desse vaso de barro, mas de Deus. Meus amados irmãos, George Miller, um avivalista batista, ele disse certa vez, escute, abre aspas: chegou o dia em que morri para George Miller. Morri para tudo o que eu era, que tinha, possuía e esperava ser. Morri completamente e absolutamente para George Miller. Meus irmãos, é preciso
desligar as câmeras e silenciar toda publicidade de atos de generosidade para com os necessitados. É preciso rejeitar esse apetite por elogios. É preciso fugir dos lugares de destaque. É preciso repugnar a glória dos homens. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Vamos fazer a obra. Vamos ajudar o necessitado, ajudar o próximo, mas com as câmeras desligadas. É isso que a Bíblia aconselha em Mateus 6:1, 6:2, 6:3, 6:4. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso.